Paz pessoal, estou aqui para trazer uma pequena reflexão para a sua vida da parte de Deus. Espero que Deus fale ao seu coração, você reflita nesse pequeno vídeo. Gostaria de falar aqui apenas sobre a troca de valores que as pessoas fazem, a importância que elas dão para algumas coisas que não são tão importantes e deixam aquilo que realmente é importante, às vezes, de lado. E eu quero falar sobre a troca de valores na área da pregação. Hoje existe vários pregadores famosos, grandes pregadores, muitos conhecidos. E eu fico olhando o que as pessoas têm como grande pregador, como pregador famoso. Hoje em dia, a pessoa que compartilha a palavra de Deus e fica apenas no que o texto está dizendo, não atrai pessoas, não tem fama, não é reconhecido como grandes pregadores. Hoje em dia, na maioria das vezes, o bom pregador, o grande pregador, o pregador famoso, é aquele que traz coisas novas, que não fica na mesmice do texto, que traz coisas diferentes. E nessa ideia, pregadores entram por um caminho de adulterar a verdadeira palavra, de trazer uma mensagem dele e não do texto, uma mensagem que ele quer, não uma mensagem que Deus quer. Pregadores se tornam adulteradores de texto, da palavra de Deus, infiéis a Deus, pensando apenas em trazer algo novo, trazer algo que vai impactar as pessoas, que vai fazer com que ele seja conhecido porque trouxe algo novo, diferente. E as pessoas gostam disso. Pessoas gostam de coisas novas, de coisas que elas nunca ouviram. E isso é um perigo muito grande, que às vezes as pessoas escutam certas coisas, dão glória a Deus, glorificam, pulam, saem dali, uau, forte demais, que pregador, porque ele trouxe algo diferente que o texto às vezes não fala. Às vezes são estudos que realmente o texto não fala, mas estudos verdadeiros, estudos bíblicos, com fatos reais. Mas muitas das vezes, pregadores, para impressionar, para enfeitar o pavão, como diz aí, eles inventam coisas atrás da orelha, como dizem, arrancam atrás da orelha. Outro dia eu estava ouvindo algo e eu fiquei impressionado. Como várias, vou citar apenas um exemplo. Certo pregador estava pregando naquele texto onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E enquanto esse pregador pregava e dizia que Jesus chegou e ressuscitou o menino, a igreja glorificou, recebeu a mensagem. Mas quando esse pregador começou a dizer que aquele corpo daquele menino não tinha os órgãos, eles tinham embalsamado o corpo e tirado os órgãos do corpo daquele menino. Então, quando Jesus ressuscitou o menino, aonde não havia coração, começou a existir coração. Aonde não havia rins, começou a existir. Aonde não havia órgão tal, começou a existir. Tanto é o tamanho do poder de Deus. E aquilo a igreja foi ao delírio.
aquilo a igreja ficou impactada. O simples fato de dizer que Jesus ressuscitou o menino não é suficiente, não é grande, não é poderoso. Eu preciso colocar o morto mais morto, se é que tem como fazer isso, para que o milagre fique grande, fica maior, fica forte. Apenas dizer ao morto, levante e anda, não é tão forte. Forte é dizer que pediu para se levantar sem os órgãos dentro, que começou a existir órgãos dentro. É pessoas que querem enfeitar o pavão, querem inventar coisas, trazer coisas que o texto não diz, coisas que estudos não diz. A pessoa afirmar algo apenas para embelezar, apenas para trazer algo novo, algo diferente. Como se Deus tivesse errado. Como se Deus esqueceu de colocar no texto, através do escritor, o que realmente é importante, o que realmente é forte. Não, precisa que eu invente algo para impactar, para trazer força a esse milagre, para trazer algo que vai impactar mais, que eu vou ser conhecido como o estudioso ou o conhecedor. E as pessoas gostam disso. Pessoas saem dali impactadas. Uau! Que pregador! Forte demais! As pessoas não querem conhecer a palavra. Muitos não querem meditar na palavra. E muitos, apenas porque o pastor está dizendo, ou é um pregador famoso, vai se engolindo tudo que vai dizendo. Vai absorvendo tudo que se escuta. Apenas por quê? Porque ele é o pregador da noite. Ele é o famoso fulano de tal. Sem analisar, sem conhecer a palavra, são levados a enganos, manipulados, são enganados por pessoas que não estão preocupadas em ser fiel com a palavra, em ser fiel com a vontade de Deus na palavra. Está preocupado em arrancar aplausos, levar a igreja, levantar a igreja, levar ela ao delírio, ser reconhecido amanhã como o pregador. Pessoas não querem estar preocupadas quando está se preparando um sermão com o que Deus quer falar, com o que o texto está dizendo, mas estão preocupadas em arrancar aplausos e gritos e uau, forte demais da igreja. Pessoas que não estão querendo a simplicidade, aquilo que realmente o texto está dizendo. Só aquilo que o texto está dizendo parece não ser suficiente. Parece que tem que ter algo. Tem que enfeitar aquilo que já é mais que enfeitado. E nessa, pessoas caem em ir por um caminho de agradar os ouvintes, de fazer aquilo que o povo gosta, aquilo que vai me dar nome, status, e esquece de trazer um evangelho simples, poderoso pelo aquilo que ele é, não por coisas que eu adicione. Que nós meditamos nisso, que nós venhamos a meditar na palavra, conhecer a palavra, para não sermos levados, sermos manipulados por pessoas, por pregadores. E nós, como os pregadores, que de certa forma todos nós somos ouvintes e todos nós somos pregadores, porque a responsabilidade de pregar é de todos. Não pregadores às vezes em um púlpito de uma igreja, em uma palestra, em um lugar, mas aonde estivermos com a nossa vida, falar de Jesus, pregar de Jesus. Como ouvintes, nós precisamos conhecer a palavra e analisar aquilo que estamos ouvindo nos últimos tempos, para não sermos levados apenas porque é o pastor que está dizendo ou é o famoso tal. E como ministros,
Precisamos estar preocupados com aquilo que Deus quer falar, com aquilo que o texto está dizendo e não com aquilo que vai trazer ibope, não aquilo que vai dar certo, aquilo que vai fazer você ser conhecido como o cara, como dizem aí. Nós pensamos, enquanto preparamos algo para levar, para ministrar, para falar para alguém, que nós estejamos pensando o que Deus está pensando de nós. O que o texto está dizendo, não aquilo que eu quero falar, ou dizer, ou inventar, ou impressionar. Que nós meditemos nessa palavra, que abrimos nossos olhos e os nossos ouvidos para esses últimos tempos que temos visto coisas absurdas, coisas que difícil de acreditar que é verdade, mas é real, é verdade. Precisamos estar preparados para esse tempo. Precisamos ter conhecimento da palavra para não deixarmos ser levados por qualquer vento. Que Deus fale ao seu coração, que você medite nessa palavra. E eu te agradeço por você ter tirado esse pequeno momento para ouvir essa pequena e simples meditação. Amém? Deus abençoe sua vida.